Obrigado, Senhor Jesus, por cada oferta, por cada dízimo que chegou a este lugar. Nós queremos te agradecer pelos corações generosos, pela liberalidade. Obrigado, Jesus, porque do Senhor são todas as coisas. Amém. Tanto quanto querido, quanto efetuável no Senhor. E nós te agradecemos, Senhor Jesus. E que essas ofertas e esses dízimos chegarão ao destino correto, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estar aqui mais uma vez aqui reunido, esse povo bonito ali, tá? Um povo abençoado, um povo maravilhoso, o povo de Deus, a família do Senhor, o povo que vamos glorificar. Nós estamos só ensaiando, vamos fazer para a eternidade, né? Estamos ensaiando a adoração, e isso é tudo de bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Eliane Dias, pastoreio do Ministério da Reconciliação, que por sinal está fazendo esse ano 15 anos, está na adolescência, Ministério Adolescente. Sou casada com Paulo Roberto. Levanta a mão aí, Paulo. Tenho 2 filhos, 3 netos, um gêmeo, abençoado, né? Filho, e ainda Deus nos deu mais filhos espirituais, um povo para cuidar. Assim como várias igrejas na nossa cidade, somos um só povo, uma só igreja, um só Deus, um só pastor e um só rebanho. Em Cristo nós somos um só. Isso é o que importa. É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Ninguém vai sair daqui das mãos vazias. Porque todos que chegam na presença do Rei não sairá de mãos vazias deste mundo. E não se preocupe, não se distraia, porque Deus sabe o seu endereço. Deus te conhece. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você precisa. Aonde você estiver, Ele trabalha com água, trabalha com fogo, trabalha com tudo. Então fique conectado com o céu. Conectado com o céu. Conectado com o trono de Deus. É Ele. A estrela é Ele. Quem tem que brilhar é Ele. Aleluias. E além dos filhos espirituais, Deus também me presenteou também com pais ministeriais também. E eu quero convidar também, o apóstolo Cristiano, o meu marido, e o pastor, o apóstolo Ailton, que são 3 autoridades na minha vida. 3 autoridades na minha vida. Esses são os homens aqui na terra, que mandam em mim. Você não ouve sempre falar deles, né? Então Deus me apresentou esse apóstolo maravilhoso, né? O meu pai espiritual hoje, que cuida da minha vida, né? Que me ajuda. O meu marido, que é o cabeça. E esse aqui eu digo a ele que ele foi assim, apresentado pela minha mãe. A minha mãe, ele era pastor da minha mãe. E é um Barnabé na minha vida. Encorajador,
esses homens são os homens que me acompanham, e que têm toda a autoridade. Então, glorifica ao Senhor pela vida deles. Glorifica ao Senhor pelo povo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado. Se eu começar a bater, é muito bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, o Senhor nos deu uma incumbência, né? Para ajudar vidas, para ajudá-los a encontrar aquele que nos encontrou, aquele que nos escolheu. Então, dentro dessa conferência, que é tudo sobre ele, eu quero ler algo que ele, nessa madrugada, né, ele colocou para mim aqui, que é Colossenses 1. Se eu quiser sentar, você só fica à vontade, né? Olha só que coisa maravilhosa. Tenha paciência um pouquinho só. Colossenses 1 diz bem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por nós, os santos, e por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e espalhando, assim como ocorreu entre vós. Então, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Então, a gente está vendo que Deus vai fazendo conexão de uma igreja com outra, de um povo com outro, que ama, que tem a mesma visão, que, né? Deus vai fazendo um ajuntamento grandioso no nosso meio, né? Então, ele diz assim: então, por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos mais de orar por vocês e de suplicar que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com um só propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as
civis na terra. Sejam tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticavam. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato eu e você permanecer na fé, alicerçados, firmados, sem nos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado neste lugar a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Aleluia. Nós somos um povo indesculpável, Glória. a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando, ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é pura, ela é criadora. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. A palavra do Senhor é poderosa e eficaz. Nós vamos estar atentos a tudo que o Senhor está falando neste lugar, proclamando a verdade, colocando nos seus lábios essa palavra que tudo muda, que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado através dele, desse poder operando em nossas vidas, né? Então, é muito bom. Nós estamos aqui hoje também dando continuidade à Escola de Finanças Mordomo Fiel. E o ano passado nós tivemos algumas aulas, né? Ensino a respeito da Escola de Finanças. E agora nós vamos dar continuidade, né? Com essa escola, com esses ensinamentos, para que a gente seja livre, que a gente tenha finanças equilibradas, finanças restauradas, né? Que a gente saiba ser verdadeiramente mordomos fiéis. Amém?
Aleluia, em nome da nossa cristiana. Amém, gente. Muito boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor a vocês. Que bom estarmos aqui. E dando continuidade na nossa escola de finança, né? A escola de finança Mordomo Fiel, elas são 15 aulas. Ela está aumentando o número das aulas. A gente tem ministrado já há mais de 14 anos sobre finanças. Eu fui contador e administrador 12 anos na área empresarial, na área da administração, na área da gestoria, e a gente tem aplicado princípios importantes à luz da Bíblia. Amém? Amém. Diga assim, então se prepare. Se prepare. Deus vai falar. Deus vai falar. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a gente precisa entender que o Senhor quer governar todas as áreas das nossas vidas. Eu quero que você repita comigo algo antes de a gente começar a ler o texto. Pode colocar para a gente aí já a mídia, Mateus 25:14. Coloca para a gente. Diga assim: Jesus era desprendido, mas não era desprovido. Não era disso. Então eu vou repetir para vocês. Jesus, ele era desprendido, mas ele não era desprovido. Tinha até um contador do ministério dele, não tinha? Diga assim, meu colega, logo Judas. Como que um contador, está escrito na Bíblia, vai fazer uma coisa dessa? Sim ou não? Diga assim, dinheiro não é para amar, é para administrar. Diga, eu amo a Deus, a mim mesmo e o próximo, e administro coisas. Então, o que vai testar a sua vida espiritual é as coisas. E aí, o que ensinaram a gente? Ensinaram a gente que humildade está ligada às coisas. Isso é uma falsa teologia, um falso ensino. Então, quando a gente vai na casa de alguém que está desprovido de recurso, ensinaram a gente a chamar aquela pessoa de quê? Humilde. Não, eu fui na casa do apóstolo Hermes, meu irmão e amigo, eu fui na casa de alguém muito humilde. Não tem nada a ver humildade com recurso. Diga assim, humildade não tem nada a ver com recurso. Nada a ver com recurso. Porque tem muita gente que não tem recurso, que não tem uma essência humilde. E tem muita gente que tem recurso e que também não tem uma essência humilde. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, que sou manso e humilde de Coração. De dinheiro? Coração. Mas não é não? Eu achei que era de dinheiro. Está falando, seja manso e humilde de recurso. Está falando? Diga de coração. E ele diz que você vai achar descanso para a vossa alma. Então o que fizeram para a gente? A igreja no Brasil nos ensinaram que para ser mais espiritual eu não posso ter recurso. Aí o que fizeram?
pegaram a humildade do coração, colocaram nas coisas e colocaram dentro de nós mediocridade. Diga, mediocridade é diferente de humildade. Nós vamos ter que tirar hoje a mediocridade do nosso coração e voltar a humildade do coração. Diga assim, a humildade vai sair das coisas e vai voltar para o meu coração. Aí a gente se sente mal, parece, quando a gente chega perto de alguém ou dos recursos. Parece que, quantas vezes você falou, isso não é para mim? Eu sei que isso não acontece aqui na Bahia, né? Só lá no Mato Grosso do Sul, onde eu vim, lá do Pantanal, que eu fui criado. Aí o que nos ensinaram? É o contrário. Quando a gente lê Lucas capítulo 14, ele fala que se você não administrar as coisas dessa vida, as riquezas dessa vida, como que você vai administrar as verdadeiras? Aí o que a gente fez? Não, eu tenho só para comer, beber e vestir, tá bom. Fala assim, tá amarrado. Diga, eu vou ter para comer, para beber, para vestir, para devolver o dízimo, para ofertar em missões, para ofertar nas pessoas, para viajar, para levar a esposa para viajar, para fazer o cabelo. Fala amém, você fala amém, marido, agora. É bem. Você que não fala não, que nós vamos dormir na torre hoje aqui. Se você pensar que se você só quer para comer, beber e vestir, e se Deus quer enviar um recurso para você construir uma creche? Mas você diga assim, eu já bloqueei. Se Deus quer dar um recurso para você construir um hospital nessa cidade? E se Deus quer superabundar em você? Sabe o que acontece com muita gente? Diga assim, o tamanho da minha visão é o tamanho da minha provisão. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala, amplia a visão hoje. Hoje é o dia. Eu, quando tomava conta dos negócios da família, que eu fiquei 12 anos, hoje já vai fazer 15 anos e meio que eu estou só na missão de Jesus, mas a minha família continua lá até hoje. O que a gente fazia nas empresas? Diga assim, meta. Diga visão. Eram vários negócios, vários empreendimentos. O que a gente colocava? Primeiro, eu não pedia quanto que eu queria ganhar, eu pedia quanto que eu queria devolver para Deus. Então nós colocávamos lá assim na empresa, eu quero devolver tanto de dízimo nessa empresa. Diga assim, abre a sua visão. Nós temos que ampliar a visão, porque aquilo que Jesus quer fazer, Ele quer fazer nas nações. E quer usar você. Aleluia. Aleluia. Então, o que nós vamos aprender agora sobre administração e gestoria bíblica? Como que Deus vai confiar coisas na sua mão? Se você não quer ser um administrador, se você não quer ser um gestor,
E se você não quer ser, pastor, um destinador de recursos para Deus na terra? Quer ver como que mentalidade amarra a nossa vida? Você quer ver? Vocês vão ter que falar amém agora, hein? Quem aqui gostaria de receber uma viagem paga de 7 dias? Fala amém. Não, está devagar. Quem aqui gostaria de receber uma viagem paga por 7 dias? Amém. Quem aqui gostaria de receber um carro de presente? Fala amém. Quem gostaria de receber uma casa de presente? Amém. Você sabe que às vezes até para receber a gente está devagar. Agora eu vou mais longe. Quem gostaria um dia de semear uma viagem tudo paga na vida de alguém? Amém. Mudou. Quem gostaria um dia de presentear alguém com um carro? Amém. Quem gostaria um dia de construir uma casa para um amigo, para um irmão, para um parente? Fala amém. Amém. Diga, melhor dar. Ô, glória! O problema isso aqui que é a mediocridade trouxe em nós um senso, Sérgio, de impossibilidade, de incapacidade, a ponto que eu fechei minha visão para tudo, até para sonhar, para tudo, até para ter fé. Porque às vezes a minha condição de vida humana hoje se tornou minha visão. Diga assim: eu não sou incapaz. Diga: não tenho impossibilidade, nem incapacidade. Diga assim: tudo eu posso, naquele que me fortalece. Diga: tudo eu posso, naquele que me fortalece. Você sabe o que é pobreza? É diferente de miséria. Diga assim: miséria é ter falta de tudo. Diga: pobreza é ter falta de algumas coisas. Diga: prosperidade é não ter falta de nada. Diga assim: riqueza é administrar bens que geram renda. Diga: abundância é ser um canal. Agora olha para a pessoa de lado e fala: quem você quer ser? Você sabe que a viúva, tem uma viúva na Bíblia que falou que tinha um pão, que ela não ia servir o profeta, e ela ia fazer o que naquele pão? Ela ia comer e ainda botou o filho dela na incredulidade dela. Eu e meu filho vão morrer. Fala assim: está amarrado. Esses dias eu estava em Miranda pregando, apóstolo Edson. Estou pregando lá. Aí vi um casal nosso lá, onde eu pastoreio há quase 20 anos, né, que são várias cidades. Aí estou lá, vi lá um casal, falei assim: o Espírito Santo me mostrou vocês tomando café na Torre Eiffel. Diga assim: Miranda, no meio do Pantanal. Um casal de Miranda tomando café na Torre Eiffel. Eu falei: vem aqui na frente vocês que eu vou liberar. Aí eles foram na frente. Aí eu falei: vocês vão receber agora. Aí o marido falou assim: eu não gosto muito de viajar, apóstolo. Nossa, Miranda. Aí eu falei assim: o Espírito Santo mandou dizer que já que você não gosta, ela vai e você vai ficar. Opa! Beleza.
Diga assim, 90 dias depois. Ela é diretora de escola e ele é fisioterapeuta. 90 dias depois, a escola dela entrou naquele programa dos alunos participar na Tailândia de uma Olimpíada de Matemática. Aí os alunos delas passaram em todos os estágios, 3 foi selecionado, passou em tudo, passou nas provas. O que aconteceu? Ela foi com eles. O Estado pagou a passagem para esses 3 meninos de Miranda ir para Tailândia. E aí quem que tinha que levar os meninos? A diretora. Aonde que eles fizeram escala? Paris. Eita Deus! Eita Deus! Glória a Deus! Que fato que ela ligou para mim e falou: apóstolo, cumpriu a profecia, a daga. Eu quero dizer para você que Deus vai abrir portas aqui. Glória a Deus! Aleluia! Fala, vem em mim que eu estou facinho. Eu recebo. Até o que eu não gosto eu recebo. Aí eu falei, põe um vídeo no grupo para teu marido ver da igreja. Aí ela pôs café da Torre Eiffel. Aí ele não respondeu, eu entrei no grupo e falei, responde, varão. O que nós vamos ver agora nessa palavra vai tirar toda a impossibilidade do teu coração. Porque às vezes não é falta de você trabalhar, é que a sua mentalidade é de escassez. Aí tinha um menino lá. Aí eu vi ele com a orelha grande. Sabe aquela orelha de cachorrão? Eu olhei no espírito assim, falei, que orelha? Não é a sua não, meu Sérgio. Não é a sua não. Uma orelha assim de cachorrão assim. Olhei, parece de pitbull. Aí eu falei, que manto que é esse Espírito Santo? Ele é orelhudo. Ele falou, ele vai ser lutador de jiu-jitsu. Fala para ele tirar o passaporte. E ele treinava só em Miranda. Fala para ele que ele vai para os Estados Unidos, estou vendo a bandeira. Diga de Miranda. Diga assim, para aquilo que Deus quer fazer, não importa quem você é hoje, importa aquilo que Deus quer que você se torne amanhã. Aleluia! O terno, o passaporte na mão dele, via a bandeira. Diga, passou os anos, ele foi sendo campeão de tudo. Diga, primeiro de Miranda, depois do estado, depois no Brasil. Pergunta assim, onde que ele está? Nos Estados Unidos. Aleluia! Tem coisas que Deus quer colocar no teu trajeto. Sabe quem está bloqueando? Não é o diabo, é a tua mente. Eita Deus! Diga assim, espírito de miséria, falência, escassez, a partir de hoje, eu te rejeito na minha casa, no meu celeiro, no meu casamento, nos meus filhos. A minha mente está sendo renovada pela sua palavra, pela sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Então vamos lá. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Até aqui.
Diga assim comigo: 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Tem uma porção de Deus que Ele deu para cada um. Tem uma porção, diga assim, toda porção de Deus tem a ver com multiplicar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A mentalidade de Deus é multiplicar. Aleluia, eu creio. Deus não aceita você não multiplicar o mínimo da porção que Ele te deu, certo? Se Ele te deu uma capacitação para 5, você tem obrigação. Se foi para 2, se foi para 1. Você não pode fazer mais do que Ele te deu, mas Ele não aceita você fazer menos do que Ele te deu. Um dia, diga assim: em Miranda. O pessoal de Miranda fala, toda vez que o senhor fala que tem alguma coisa que tem que consertar na igreja, o senhor fala que tem em Miranda, manda para outra cidade, né? Aí tinha um cara lá, diga assim, maquinista de trem. Aí eu estou lá, olhei, vi ele com empreendimento no reino espiritual. Diga assim, no reino espiritual. Vi o empreendimento dele e falei, olha, Deus quer esticar você. Ele falou, o senhor sabe quanto que eu ganho para maquinista de trem? Quanto que eu ganho? Plano de saúde, ticket. Eu falei, não. Deus está mostrando um empreendimento e junto com esse empreendimento, outro empreendimento. Só que você tem que ficar firme com Jesus. Eu falei, então vou liberar na sua vida. Diga assim, o portal vai abrir. Diga assim, 30 dias, do nada, manda ele embora. Estou lá no culto, ele estava meio choroso. Acabou o culto, ele veio e falou, ô apóstolo, mandaram eu ir embora, cara. Falei, Deus teve que fechar uma porta para empurrar você para aquela que Ele quer. Você está com medo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu perdi o ticket, o plano. Eu falei, então Deus vai esticar você. Pega teu acerto. E agora eu vou te falar um negócio que eu vi. Eu vi uma pizzaria só delivery, porque a tua mulher, ela faz pizza para todo mundo na igreja. Eu nunca experimentei uma pizza igual a dela, só que ela faz só para os amigos. Então pega o teu acerto, nós vamos com você em Campo Grande. Eu já vou fazer toda a gestoria para você do que precisa para montar em casa. Lá na frente da sua casa tem aquele espaço. Nós já vamos adequar ele. Já vamos comprar o que precisa com o teu acerto. Vamos abrir empresa. Já vou fazer sua contabilidade. Ele recebeu o acerto. A gente foi em Campo Grande, comprando, adequando. Falei, agora nós vamos fazer 14 sabores de pizza, vamos pesar cada pizza, ver os ingredientes, o custo de cada uma, o preço de venda. Eu vou trazer os irmãos aqui para comer e pagar. Aleluia. Fizemos a primeira, agora nós vamos fazer 5.000 panfletos no seu número. Eu vou chamar 100 homens lá na igreja e nós vamos de madrugada colocar nas caixas de correio.
E toda a igreja vai postar a inauguração. Espírito de Deus. Diga assim. Você tem 2 motinhos, né? Aqueles 2 irmãos vão trabalhar nas entregas. Aí ele falou: e o nome? Vamos orar essa madrugada para o nome, o Espírito Santo vai dar. Aí eu estava na madrugada. Diga assim: o Espírito Santo abriu a visão. Eu vi uma pizza saindo do forno, daquela fumacinha. Aí parece que ela veio na minha boca, a pizza, Hermes. Aí ele falou: morde, Cris. Aí eu mordi a pizza. E ele falou: quando você come algo gostoso, qual que é o som que você emite, Cristiano? Eu fiz Foi o nome da pizzaria. Diga assim comigo: pizzaria. Glória a Deus. Montando a melhor da cidade. Glória a Deus. Desse negócio eu vi um outro negócio para ampliar. Diga assim: o que ele ganhava, 4 vezes mais ele ganha hoje. Aí a mulher dele engravidou. Aí ele pôs o nome do filho de Cristiano. Tem algo para ser liderado no teu trajeto profético. Tu vai ter que abrir a sua visão. Se Deus falar, pode ser que Deus manda você embora. Fala assim: cuidado, hein? Eu montei mais de 60 empreendimentos para os irmãos. Quem está entendendo? E eu falava: seja fiel ao seu Deus em tudo. Então presta atenção. Diga assim: a arte de multiplicar. Vamos lá. 16. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Diga: multiplicar. Ele está falando aqui de algo espiritual que o Senhor nos entregou, dos dons que Ele nos entregou. Diga: tudo que Ele nos entregou é para multiplicar, não é para ficar parado. Diga: tem que se mexer. Tinha uma outra irmã que estava trabalhando nessas empresas de crediário. Diga assim: 9 anos. Diga: fui comprar lá, tive uma visão. Fala para a pessoa: cuidado. E era com uma loja de roupa, Carlinhos. Aí ele falou: vai lá. Eu falei: você tem um sonho de ter uma loja de roupa? Ela falou: é meu sonho. E por que você não tem? Uma que eu não tenho dinheiro, outra que eu não tenho coragem. Você não fica vendendo aqui nessa loja para cumprir meta? Fico. E você cumpre? Eu ganho um prêmio todo ano, bato todas. Tu vai vender para você. Chegou o tempo de você vender aqui, agora chegou o tempo de você fazer uma venda para você mesmo. Diga assim: 30 dias, mandar ela embora. Eita glória. Mais uma que chegou no grupo, desesperada. Pastor Antônio, o apóstolo, acabou o culto. Mandaram eu embora. Oh, glória.
estou com ela para São Paulo, abrimos empresa, vimos tudo, custo operacional. Diga, inaugurou, ano se passou, a maior da cidade. A gente tem medo de multiplicar, tem medo de empreender numa direção que Deus está dando, os talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Eu vejo um monte de gente aqui, pastor Antônio, que tem talento que Deus deu, mas está enterrado. Diga, enterrado no medo. Diga, num fracasso que já aconteceu, numa perda que já aconteceu. Diga, até numa falência. Diga, mas hoje vai desenterrar. Eu já montei loja, pizzaria, fábrica de bijuteria, mercado, gestoria para pequeno produtor, que se tornou médio produtor, que se tornou grande produtor. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja? Ele quer usar você. Senão, todos os recursos na terra vai ficar na mão dos ímpios para eles praticarem impiedade, não vai ficar na sua. Exatamente. Era para a gente estar evangelizando as nações, usando os recursos para muita coisa, mas aí a gente ficou muito medíocre. Diga, falsa humildade. E por que a gente tem medo de ensinar isso na igreja? Eu não tenho, não. Por causa da nossa reputação. Diga, Deus não chamou eu para ter reputação, chamou eu para ter caráter. Aleluia. Glória a Deus. Caráter é o que você é diante de Deus. Reputação é o que as pessoas pensam que você é. Diga assim, temos que multiplicar. Deus te chamou para multiplicar. Diga, não é só os dons, não é só a salvação, não é só o evangelho, é tudo que Ele colocou na minha mão. Agora quer ver o que é mentalidade? Vamos lá. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de quem? Quem que é o dono do ouro e da prata? Quem que é? É o inimigo? Diga assim, pegou aquela porção, cavou um buraco e fez o quê? Escondeu. A gente tem que sair da mesmice. Diga assim, do comodismo. Um dos negócios do meu pai que eu fiquei 15 anos era posto de gasolina. Aí, como era na rodovia, abacia muita carreta, tem aqui, dona de posto, né? Aí eu fiquei olhando as carretas chegar. Diga assim, Deus quer ampliar a minha visão. Estou vendo aquelas carretas chegar, pastor Emerson. Aí o Espírito Santo falou, vai lá e anda ao redor das carretas. Eu fui andando. Ele falou assim, olha aí, Cristiano, os rodoar no pneu. Diga assim, o Espírito Santo não tem o que fazer não. Ele governa toda a minha vida. Aleluia.
Aí mandou eu olhar os rodóios de caminhão, pastor Antônio, as mangueirinhas que enche pneu e tal, todas aquelas pecinhas, fiquei olhando. Ele falou: agora é o seguinte, entra nas valetas, porque lá era várias boas, várias valetas, entra debaixo. Ele falou: ó, aonde vai aqui engraxar caminhão em top? Tá vendo esses biquinhos aqui? Pesquisa, Cristiano, pesquisa aí como que funcionava o rodóio de caminhão, como que fazia, como que era. Em 40 dias montei uma empresa, diga assim, dentro da outra empresa. Treinei um menino, comprei os equipamentos, treinei. Quando as carretas chegavam, o menino vinha, está vazando o seu rodoar, a mangueirinha está furada, a bolinha quebrou. O que põe o bico aqui, comprei a máquina para trocar reparo. Você sabe o que eu estou falando? Ó, tem 8 graxetas aqui que está quebrada. Ele parava para abastecer. Diga, além do posto, um grande acessório agora. Diga, outra empresa. Aí eles começaram a pedir câmera. Vendia pneu e câmera, outra empresa. Aí ao redor ali, as fazendas, tudo, tinha lá uma região chamada Toné, tudo. Eu vi, fiz uma pesquisa, montei um depósito de gás, outra empresa. Diga, cada um com seu CNPJ. Diga, de uma empresa, montamos 6. Aí na churrascaria, que também tinha lá, parava 10, 15, 18 anos por dia, até hoje. Fiquei olhando na churrascaria, o cara comia na churrascaria, o doce era à vontade, né? O que os caras faziam com o doce? Aí tinha a chácara no fundo, a gente fabricava doce. Eu chamei meu pai e falei: ó, nós não vamos mais dar o doce não. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fabricar o doce. Ampliei mais 2 fogões de lenha, só fabrico o doce. Aí põe só um copinho de café. Depois do churrasco, eles vão pegar só aquele copinho. E quem é doceiro? Meu Deus, não tem mais doce? Tem. O senhor passa ali na saída, ali tem um potinho para vender. Diga, montei uma outra empresa. Diga, doce de leite, furundum, doce de mamão. Às vezes vendia 2.000 potinhos. Aí o que começou a acontecer? Montamos uma empresa e entregava para um monte de churrascaria no estado. Diga, outra empresa. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Aí fiquei vendo que os caras gostavam de comer carreteiro e macarrão tropeiro, pesquisando. Você às vezes não vai no mercado e não compra aquele macarrão que você só põe água quente nele, dentro daquele recipiente, sim ou não? Como que faz? Verificou. Como que faz a questão da saúde? Qual é o custo? Hoje, eles têm lá, montando uma empresa daquele, vem do estado também. Diga, uma churrascaria, 7 negócios. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus quer abrir sua visão hoje. Tá, diga assim, está dentro de você. Dá para você falar amém? O Espírito de Deus quer multiplicar. Para isso ele vai ter que mover sua mente. Sabe o que é o problema de você ter a mente fechada? É as pessoas que estão ao seu redor vai ser parecida com você se elas te ouvir.
Diga assim: eu ensino o que eu sou. Tem algo dentro de você para sair para fora hoje. Eu vejo alavangas, a gente vai ter que puxar para fora. Diga assim: eu estou disposto, eu estou pronto. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. Viu? Quem que esse Senhor aí é o inimigo? Não. Diga, Yeshua, Senhor Jesus Cristo, vai voltar. Diga assim: tudo que Ele colocou na minha mão é para multiplicar. Glória a Deus. Diga: tudo que eu multiplico tem que o exaltar ou glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, que recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo. Diga assim: cuidado com medo. Cuidado com a falsa humildade. Cuidado com a mediocridade. Fiquei com medo e fui esconder na terra teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu Senhor lhe respondeu: servo mau. Dá para você repetir essa segunda palavra aí? Preguiçoso. Fala assim para a pessoa do lado, como se você estivesse falando assim para você: servo mau e preguiçoso. Mal e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, que recolho onde não plantei. Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com então, já que eu não vou fazer nada, eu vou aplicar no banco. Tem vários tipos de rendas: LCI, LCA, renda fixa, Tesouro Nacional, para que então esse recurso multiplique. É mais ou menos isso se fosse hoje. Isso aqui chama, sabe o quê? Diga: renda passiva. Diga: uma casa de aluguel. É renda passiva. Diga: um dinheiro aplicado. É renda passiva. Diga: um recurso na bolsa. É renda passiva. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem como você viver na terra e você não ser administrador e gestor, nem que você não queira. Sim ou não? O
Esses dias eu fazendo uma gestoria lá para o pessoal e tal, questão de aposentadoria, questão de renda passiva, fazendo gestoria. Aí o irmão perguntou assim: deixa eu falar uma coisa para você, apóstolo. Diga assim: você tem um, né? Aí falou assim: vou perguntar uma coisa para o senhor. E aí, eu estou tentando fazer toda essa gestoria, e se eu morrer? Ué, se você morrer, alguém fica. Se você morrer e tiver uma mulher, ela não fica? Você vai deixar a dona aí de qualquer jeito? Diga assim: tem que deixar a dona com recurso, e se ela for nova, você já sabe. Casar de novo. Para que você deixou. Tá queimado. Eu tive tumor no pulmão, tumor de 22 centímetros no pulmão. Fiquei 2 anos lutando com um tumor no pulmão, tráqueo, cabelo caindo e fralda. Mas eu contei um pouco. A Marcelinha me visitava no hospital. Ela chorava e falava assim: eu não quero que Jesus te leve agora. E eu, de tráqueo, fralda, cabelo caindo, sequei no câncer, mas já recuperei. Vocês estão vendo? Amém? Eu falei: eu também não quero que Jesus me leve agora não, porque eu não vou deixar viúva nova para ninguém. Jesus vai me levar quando você estiver bem de idade. Porque se ele me leva agora e você toda bonitona desse jeito, aí a glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira. Não tem como você não querer fazer planejamento financeiro. E diga assim: é espiritual também. Diga: faz parte do governo do Espírito também. Quem está entendendo? Amém. Agora, a grande questão disso é você ser um administrador e um gestor baseado em princípios à luz da Bíblia. Você multiplicar tudo que Deus colocar na sua mão e não enterrar nada. E você ser fiel a Deus em tudo. Como eu fui o primeiro da minha casa, né, a se converter com 16 anos, eu descobri que tinha câncer com 25 anos, para 26. Então eu estava lá daquele jeito no hospital, a minha família ainda não andava com Jesus, eu fui o primeiro da minha casa. Meu pai é um homem muito trabalhador, muito empreendedor, gestor, mas quando ia para o lado de devolver o que era de Deus, o que ele fazia? E aí tinha dificuldade com a figura do pastor, né? Porque o que o cara, quando olha para o pastor, pensa dele? Deus está te vendo. Então, na cabeça da minha família, pastor era o quê? Era ladrão, não prestava. Diga assim: o mundo dá volta. Aí no dia que eu estava com tumor no pulmão, e que a glória de Deus entrou no quarto, que Deus parou o relógio no hospital, eu falei: Pai, Deus vai parar o relógio no hospital agora, olha lá, e não é pilha não, Ele vai parar e vai fazer funcionar. Eu de trás. E o relógio parou, e ele ficou olhando, e Deus perguntou por que eu queria viver. Eu falei: eu quero viver ainda na terra, porque ele falou: Cristiano, Deus falou, você já é meu, teu espírito não morre, ele é meu, só sua carne que falece. Mas se eu fosse deixar você viver, para que você quer? Eu quero viver para todo dia, antes do sol nascer, eu quero estar na tua presença te adorando todo dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo dia.
Se o senhor deixar, eu vou adorar primeiro que o sol. Hoje nós temos as torres vivas de oração, que são mais de 7 mil torres de oração em 16 países, e todo dia antes do sol nascer nós estamos na presença. 365 madrugadas no ano. Falei, eu quero viver, porque eu quero cuidar da Marcelene, quero servir minha esposa. Eu quero viver porque eu quero pegar meus filhos na escola. Quero ver eles crescer. Quero ensinar eles no seu caminho. Eu quero viver para usar o fogo desse pulmão que eu não tenho por causa desse câncer, para falar de ti na rua, no mercado, no açougue, como fiz meu Nápoles, hoje andando a pé, pregando na rua. Hoje eu preguei na rua. Eu quero viver para usar o fogo dos meus pulmões que eu não tenho hoje para ser um adorador. Glória. E eu quero viver também para Igacibicai, para usufruir das coisas da terra que o Senhor permitiu. Porque o Senhor fez tanta coisa boa, eu quero conhecer. Ele falou, só isso? Eu falei, só. Ele falou, então você vai viver. Aleluia. Você entendeu o que você falou comigo? Entendi. Não esquece. Fala para o teu pai que ele está vendendo um gado, bastante gado, para levar você para fora do país para fazer tratamento. Fala para ele que eu não quero o dinheiro que eu dei para ele entender que é eu que faço. E fala para ele que ele prefere investir no reino dessas 500 vacas que ele quer vender ou investir numa enfermidade. Aí terminou, eu falei, pai, eu falei para Deus assim, 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 olha lá o relógio. Ele falou que vai funcionar o relógio para você de novo. O relógio funcionou. Cadê a Heloísa? Tá aí? Cadê ela? Cadê ela? Para ela subir ali comigo. Parapasso. O relógio voltou a funcionar. Eu falei para ele, o senhor preferia investir 500 vacas na cura de um câncer ou no reino? Ele falou, no reino. Aquele dia ele entregou a vida. Eu falei, você que vai orar agora para ser curado. Mas eu não sei orar, o senhor vai aprender. Levanta pela cama, eu levantei de trapo, dói muito. Fui para fora do quarto do hospital Procor de Campo Grande. Meu doutor chama José Júlio, que trabalha só na área de tumor torácico. Ele ajoelhou, eu falei, se prostra diante dele, pai. Não é nada. É porque você tem umas coisinhas que nós é alguma coisa, não é nada. Tem cara que tem alguma coisinha, parece que ele fica diferente. Sim ou não? O senhor se prostra aí e fala, cura meu filho em nome de Jesus. Ela está lá no fundo. Chama ela para nós. Diga assim. Ele orou. Falei, a partir de hoje, pai, tudo que Deus colocar na sua mão, devolva o que é dele. Ele falou, pode deixar, filho.
doutor chegou no outro dia, eu falei, doutor, tem uma notícia. O tumor vai diminuir a partir de ontem, que Jesus já me curou ontem. Diga, depois de 2 anos, em 4 meses, secou o tumor. Nunca mais a minha família deixou de honrar a Deus em tudo. Um dos maiores apoiadores daquilo que eu faço hoje é eles. Para quem não gostava de pastor e falava que pastor era ladrão, hoje ele fala, eu tenho um filho pastor. Aleluia. Você não pode servir a Jesus se você amar dinheiro. Você sabe como você não ama dinheiro? Quando você é fiel a Deus. Aleluia. Senão você está de conversa. Eu quero honrar meu Deus em tudo. Eu não tinha nada. Não era nem para mim estar aqui hoje. Eu quero multiplicar tudo. Não se trata só do que você vai viver com o recurso. Se trata daquilo que você vai fazer também através dele. Aleluia. Quando a gente não quer ser um multiplicador de Deus, diga assim: até aquilo que eu tenho é tirado. Quer ver? Vamos lá. Tirai dele talento e entregai ao que tem 10 talentos. Diga assim: tem coisas que não é que eu estou perdendo. Eu não quero multiplicar para Deus, Ele vai entregar para quem multiplica. Mamon sabe disso. O que ele faz? Ele diz: eu vou bloquear vocês. Sabe o que Jesus mandou eu fazer? Sai das empresas do seu pai, assina a renúncia de herança e você vai viver comigo. E assim eu tenho andado. E minha família continua nos negócios, mas continua sendo fiel a Deus. Senhor, eu quero você só para mim, Cristiano. Diga assim: eu tenho que multiplicar. Não é uma opção, é ordem. Então, quando eu estava nos negócios, eu fiquei 12 anos lá, eu entendi que eu era um gestor do reino.
Então tinha vezes que o senhor fazia, sabe o que? Falou, Cris, vai pregar nos presídios, batiza o pessoal do presídio, vocês têm 70 funcionários aqui. 40% deles eu quero que seja do presídio. Pegava no presídio, batizava. Pegava aquelas pessoas que Deus mandava, levava para a empresa, dava a primeira carteira assinada, casava, apresentava filho, dava casa para morar. Porque os negócios são missionais hoje. A gente pode fazer muitas coisas e faz até hoje. Diga assim, não é só dinheiro, é muito mais. De você ter casa, carro, de você ter dinheiro poupado, tudo isso você vai ter. Mas a questão é, se Deus governa o que você tem, ou você que governa. Diga assim, eu administro, mas Deus governa. Hoje, o medo tem que sair, a incapacidade tem que sair, a visão tem que ampliar. Porque às vezes você parou no tempo, não foi por causa de Deus, foi porque você aceitou a mediocridade. Você parou. Deus está abrindo sua visão. Diga assim, eu estou aberto a Deus. Tem um anjo atrás de você, meu filho. Você se prepara. Sinto muito. Fica de pé. É um novo tempo. O poço dos sonhos vai abrir na sua vida. Vamos ficar de pé. Tem pessoas que eu faço gestoria. Eu faço gestoria hoje para os irmãos da igreja, para outros irmãos de grandes negócios. Gestão de vários negócios. E só um apóstolo. Prego, batizo, discipulo, adoro, intercedo, pratico obra de justiça. Mas cada um tem que dar a porção que recebeu. Tem pessoas que eu vou fazer gestoria, pastora Nelly, que o senhor fala assim, Cris, não foi ele que perdeu, foi eu que tirei. Ele não quis multiplicar. E ainda a narrativa dele é para impedir outros de multiplicar. Diga assim, medo, mediocridade, incapacidade, impossibilidade, miséria, falência, escassez, eu te rejeito. Diga assim, eu quero investir no reino ou numa enfermidade? Com essa pergunta que Deus fez para minha família. Deus sabe bater na mão.
Você que quer hoje viver outro nível, você vai vir para frente. Eu quero viver esse outro nível hoje. Eu quero abrir minha visão, pastor. Eu estava com medo, eu estava me sentindo incapaz, impossibilitado. Às vezes eu estava me sentindo medíocre. Eu não quero isso não. Eu quero tudo que Deus tem. Diga assim, não se trata de dinheiro. Se trata de Deus governar tudo. Toca nela, filha, para mim, essa moça aqui. Você vai tocar nela. Deixa esse comportamento para fora, faz tempo. Você vai cansar. Araço. Renova, Senhor, a minha mente. Coloca a nossa mente.
felicidade das escolas, meu irmão, das nossas escolas, das nossas crianças, desde pequenininho. Aprender a carmeleta do ar, a anotar tudo que gasta, tudo que ganha, a fazer um balancejo. Isso tinha que aprender desde pequeno, a abrir a visão. Isso tem que ter ensinado nos ministérios infantis. Nós estamos lançando agora uma apostila. Eu já lancei o primeiro livro para criança do ministério infantil. Tudo fundamentos da fé para criança de hoje. Agora estamos lançando finanças para criança. Quando ele se tornar adulto, ele vai saber por que ir. Diga assim: herança geracional, de miséria, de falência, de escassez, de mediocridade, de medo, eu te rejeito. Em nome de Jesus. De saber desligar da minha mentalidade, da minha geração, dos meus filhos e da minha casa. Diga: minha casa é lugar de celeiros, cheios, fartos e abundantes. Minha casa está aberta para aquilo que Deus vai fazer. Diga: abundância não começa no dinheiro, na mentalidade. Tem cara que tem dinheiro, mas não tem mente abundante. Sim ou não? Mas vamos aprender mesmo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós nos humilhamos diante de Ti. Tudo aqui é acordado na Sua palavra, no Espírito, para Te exaltar, para Te glorificar, para nos limpar, para nos libertar. Bahia terra de abundância. E cuidado das pessoas que se andam com aquelas narrativas que colocam você no trauma delas. Quem está entendendo? Tem narrativas que é doença emocional, disfarçada de humildade. Quem está entendendo? Toma cuidado. Ele quer abrir a nossa visão acordada do princípio da palavra. Até a nossa parte social da igreja tem que ser de libertação. Eu tenho uma associação em parceria com 2 apóstolos amigos, onde nós levamos pessoas para internar a conferência aqui. Já levamos mais de 120. Tem um carro só para fazer isso. Temos uma rede de sacolão, mas o sacolão não é para o cara acostumar com o sacolão. O sacolão é uma isca para libertar ele. A nossa rede social que pratica obras de justiça tem que ir lá no sacolão e saber por que ele está precisando do sacolão. Com qual intuito? Ele ficar 5 anos no sacolão, não. Ele ficar pouco tempo no sacolão, ele se levantar e ter a criança. Praticando isso aí, bastante. Cada casa é uma casa, às vezes um cara adolescente, um cara poderia ir na casa, só ir de trabalho, chega cada casa é uma casa. Aí chega mais um cara que quer o sacolão.
e não quer nada. Diga assim, quem não quer trabalhar, igual comigo. Está mandando ser psicologia. E não ser instrumento. Nós entregamos bastante caminhos, mas para libertar é o cara que costuma para libertar. Quem já não precisou do saco, eu preciso. Mas a gente quer ser liberto. Até a nossa área social tem que ter uma liberdade. Diga assim, libertar. Mas diga assim, eu sou um bordão velho. Eu sou um libertador. Eu estou sendo liberto para libertar. Um dia eu cheguei na minha casa e ali nós trouxemos aula de finanças e Jesus, trouxemos o sacolão, conversei com as pessoas, nossa área social, falei assim, você quer viver uma nova vida com Jesus na finança? Então faz o seguinte, você não acabou de receber o sacolão? Você sabe de alguém, amigo seu que está precisando? Eu falei, eu sei. 3 casas para frente tem um amigo também que está numa situação difícil. Então vamos fazer o seguinte, você não recebeu o sacolão? Você quer começar a ser diferente, cara? Você tem um potinho de sorvete, tudo eu tenho 3. Cortei um pacote de arroz no meio e dividi. Ele pega agora metade desse que você recebeu e dá para ele, porque você multiplica na semente. Aí ele parou assim e falou, faz para tu ver. Ele fez. 4 dias depois, o cara chamou para o emprego hoje, ganha 12 mil. Diga assim, recebeu essa conta, dividiu o pacote de arroz. Diga, abriu a visão da abundância. Diga, a abundância está na semente. Tem cara que é rico, mas é abundante. Tem vez para ser criado abundante. Aí ele vai botar só o choro no rosto dele. Não tem multiplicação de Deus. O suor dele só. Diga, suor no rosto para comer o pão. Não precisa de Deus. Mas a bênção de Deus e enriquece e não acrescenta dores é para quem tem aliança e acendedor. Diga, você tem que escolher. Aleluia! Palavra de som na oração, para a gente encerrar. E sabe como que faz para ser diferente? Fala assim, como que eu faço para ser diferente? Vai ter que vir amanhã. E vai ter que trazer mais um. Pai, eu agradeço hoje por tudo que o Senhor nos deu, aquilo que o Seu Santo Espírito nos deu. Nós recebemos hoje, saímos daqui com uma mentalidade de multiplicação, de empreender, de administrar, de ser gestor e de ser abundante em tudo o que fazemos. Essas palavras não vão se perder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.